Quanto ao que diz respeito a essa campanha de suma importância que nós, da Igreja de Cristo, temos feito, temos persistido, perseverado em entender que um dos exemplos, um dos homens que foi levantado por Deus em um tempo remoto, um tempo atrás, e Deus o levanta e o honra para fazer diferença em meio ao seu povo. A Bíblia Sagrada nos mostra Daniel, ou Beltesazar. Ele é um dos vários profetas da antiguidade relatado no Velho Testamento. A sua vida como profeta, ela está incluída em vários outros profetas na Bíblia Sagrada, no livro de Daniel. O seu nome significa aquele que é julgado por Deus, ou Deus assim o julgou, ou ainda, Deus é o meu juiz. Nós precisamos voltar a nossa mente para o que a palavra do Senhor tem para cada um de nós. Você já parou para pensar o que Deus tem para a sua vida? Você já parou para pensar qual é o propósito fundamental cujo qual Deus te chamou? Por que Deus te chamou? O Eterno chamou você, separou você, moça, rapaz, criança, você adolescente, você idoso, você casal, você marido, esposa. Já parou para pensar por que Deus te chamou? Porque Deus quer, através de você, mudar a história do meio em que você vive, mudar a história da sua família, mudar a história daqueles que são seus. Daniel, ele nos traz um espelho de referência bíblica, ele nos dá uma ilustração daquilo que precisamos ser para agradar, para alcançar, para tocar o coração de Deus. Precisamos entender isso, precisamos ter esta compreensão. A Bíblia Sagrada diz que Daniel, ele tinha algumas características que fez a diferença. Quando você estuda o livro de Daniel, você descobre que há uma divisão no livro de Daniel, com 12 capítulos. Os 6 primeiros capítulos são capítulos que retratam a história da vida de Daniel. Aquilo que Daniel era, aquilo que Daniel fazia, aquilo que Daniel fez durante o tempo da sua vida nessa terra, e como e quando Deus o usou e com o objetivo específico dos céus. Mas quando você olha para o livro de Daniel, os últimos 6 capítulos, do 7 ao 12, você vai compreender que é, na verdade, um livro apocalíptico, é uma espécie de apocalipse. São profecias bíblicas que relatam a vontade de Deus para o tempo determinado de Deus. E Deus o chamou com esse propósito. Vamos olhar para Daniel. A primeira coisa que nós aprendemos lá no início do capítulo de Daniel. A Bíblia Sagrada diz que Daniel era um jovem determinado. Daniel, ele determinou, diz o capítulo 1, versículo 8, firmemente no seu coração não se contaminar com as pinas e iguarias. Ele decide no coração, ele aplicou no coração, e a Bíblia Sagrada diz que ele faz uma pergunta, ele conversa ali com o chefe, com o carrasco, com o eunuco que era responsável por ele. Ele faz uma convocação dizendo: olha, nos experimenta. Querido, uma das coisas que nós precisamos aprender é que Deus nos chamou para ter determinação neste mundo. Não existe nenhuma conquista, nenhuma vitória, se não houver determinação em nosso coração. Nós vemos na vida de Daniel persistência. Ele era um jovem, não tinha muita experiência de vida, mas tinha persistência. Ele sabia o que queria, ele não desistia com facilidade. A Bíblia Sagrada diz que ele insistiu, ele conversou com o cozinheiro-chefe que concedesse a ele essas coisas. Que coisas eram essas? Versículo 11 até o versículo 13, você pode ler. Ele insiste com o cozinheiro, diz: olha, nos faz ficar isento desta comida. Comida que era consagrada a demônios, comidas que eram comidas finas, na verdade, mas eram comidas que comprometiam a vida de Daniel. E ele decide no coração se consagrar. Uma outra coisa que nós vemos na vida de Daniel é que ele era um jovem inteligente. Busca inteligência no Senhor, busca a sabedoria do Senhor, querido. Salomão vai dizer que aquele que quer ser sábio ganhe almas, aquele que ganha almas é sábio. Acumule sabedoria, inteligência na sua vida. A Bíblia Sagrada diz que Deus concede a Daniel conhecimento e inteligência por toda a cultura e sabedoria a Daniel e seus amigos. Olha, quando você lê aí do versículo 17 ao 20 do capítulo 1 de Daniel, você vai ver a ousadia de Daniel e essa graça que ele recebe de Deus. Daniel não estava só. E toda a reivindicação de Daniel não era por si só. Ele lembrava dos seus companheiros, ele lembrava dos seus amigos. É importante enfatizar e lembrar aqui de Sadraque, Mesaque e Abednego, homens que também decidiram aplicar no coração a guardar o evangelho, a não se dobrar diante de qualquer proposta. Pecado nenhum era poderoso o suficiente para desviar o foco, a meta daquele jovem da presença do Senhor.
Eles decidiram no coração servir o Senhor. Outra característica que aprendemos com Daniel é que ele era um jovem corajoso e ousado. Quantas pessoas que diante da luta, diante da prova, diante da dificuldade, eles recuam, eles voltam atrás, ficam envergonhados, ficam temerosos e se calam. Não retroceda. Lembra do que disse o Senhor por meio do profeta Abacuque, que existe dois tipos de pessoas, o soberbo e o fiel. A Bíblia diz que o soberbo, ele recua, ele volta atrás, ele retrocede, ele abre mão do projeto e do propósito de Deus para a sua vida por causa de circunstâncias, por causa de luta, por causa de crise. Não recue, não volte atrás, não abandone o chamado de Deus para a sua vida. Deus fala por meio do profeta Abacuque: olha, existe esse soberbo, mas também existe o justo. E a minha alma se alegra com o justo. Com aqueles que retrocedem, não há alegria no meu coração, fala o Senhor por meio do profeta Abacuque. Mas esse atributo que vemos em Daniel, a coragem, a ousadia. Quando você está respaldado na palavra, meu querido, quando você está ligado no Evangelho de Deus, a ousadia do Espírito Santo entra no teu coração e palavras saem da sua boca conforme Cristo nos ensinou. Ele disse: olha, quando você for colocado diante de poderosos, diante de homens que tentar pressionar você, e se você ficar sem saber o que falar naquela hora, não vos preocupeis, disse o Senhor Jesus, não se preocupe, porque o Espírito Santo de Deus vos orientará, colocará na sua boca o que tens que falar no momentos como esse. Guarde o seu coração, deixe o Espírito Santo orientar você, encaminhar você, leva você para caminho certo. Tenha ousadia, tenha coragem, seja forte. Nos versículos, capítulo 2 de Daniel, versículo 1 até o 16, Deus nos ensina isso por meio de Daniel. Lembra do que o Senhor disse lá a Josué? A Bíblia Sagrada diz que o Senhor fala por meio de Josué: olha, seja forte, meu filho, seja corajoso. Não te disse eu, não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Lembre de meditar na minha palavra de dia e de noite. Meu ouvinte, sabe por que muitos de nós pecamos? Sabe por que muitos de nós desviamos? Sabe por que muitos de nós nos afastamos do propósito original do Senhor para cada um de nós? Porque nos esquecemos, porque não temos ousadia, porque não temos coragem, porque nos acovardamos diante da situação, e Deus está chamando você para fazer a diferença. Aprenda com Daniel, aprenda com a Bíblia Sagrada, aprenda com as Escrituras Sagradas. Nós nos separamos 21 dias para jejuar, para nos consagrar, para suplicar ao Senhor. Não é apenas ficar sem comer, é aumentar a nossa intimidade com o Eterno, é aumentar a nossa intimidade com o Pai, é crescer no Espírito, mortificando assim a carne. Outro atributo que nós vemos em Daniel, que tem que mexer conosco, tem que marcar as nossas vidas, é que Daniel era um homem de oração. Quantos de nós paramos de orar? Quantos de nós oramos um tanto e perseveramos, daqui a pouco nós desistimos por causa do cansaço, da fadiga, das lutas, das crises, das tribulações, nós voltamos atrás. Não deixe de orar, não pare de orar. O Espírito Santo de Deus quer capacitar você. Ele era um homem de oração. E Daniel era grato ao Senhor. Que Deus derrame sobre você uma unção de gratidão. Que Deus derrame sobre você uma unção de avivamento. Que Deus derrame sobre você uma unção de graça e de poder. A Bíblia Sagrada diz que Daniel glorificava o nome do Senhor e andava dando graças ao Senhor por ter o Senhor concedido a ele entendimento, concedido a ele graça para interpretar sonhos do rei. Capítulo 2, 19 e 23, entendemos isso. Essas são apenas algumas das muitas características de Daniel e podemos ver muito mais. Guarde o seu coração, querido. Guarde o seu coração. Tenha determinação na sua vida. Seja persistente. Seja uma pessoa de oração. Seja grato. Seja corajoso. Deus te chamou com um propósito firme. Quero convidar você a orar comigo nessa hora. Apresentar a sua vida diante do Senhor. Deixe o Espírito Santo ministrar o seu coração agora em nome de Jesus. Ore com fé. Oh Deus. Oh Deus. Oh meu Deus. Pai querido, nós oramos ao Senhor, nos consagramos a Ti nesta hora.
Bendito Espírito Santo, juntamente comigo, as pessoas que estão ouvindo esta palavra, que estão participando deste momento de comunhão, de crescimento, de fortalecimento na fé, leva-nos para perto do Senhor, ó Deus. Perdoa-nos as nossas fraquezas, perdoa as nossas covardias, perdoa a nossa fragilidade, perdoa a nossa falta de fé. Leva-nos para o princípio do Senhor, leva-nos a andar debaixo da Tua palavra, leva-nos a compreender o chamado, propósito do Senhor para cada um de nós. Oh Deus, oh Deus, oh Deus. Eu quero profetizar sobre a vida de cada um dos meus ouvintes o novo dos céus, o espírito de intrepidez e de ousadia. Que durante esses 21 dias de consagração, que haja o derramamento do poder dos céus. A Tua palavra nos ensina, ó Deus, que o céu só vai liberar alguma coisa para a terra quando nós aqui da terra entendemos que temos que levar alguma coisa para os céus. Aprendemos isso com o próprio Cristo dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Nós compreendemos que o Senhor está no céu, acima de tudo e de todos, é poderoso, dono de toda a honra, de toda a glória, digno de receber as nossas vidas, ó Deus. Reconhecer que o Senhor é o nosso Pai, nesse dia tão especial, reconhecer que o Senhor é o nosso Pai. Venha o teu reino, faça a Tua vontade em nosso meio, cumpra a Tua vontade em nossas vidas, assim como o Senhor planejou, sonhou e acontece nos céus. Em nome de Jesus, quero profetizar sobre a vida de cada um dos ouvintes, Senhor. A unção de milagres, a unção de poder, de avivamento, de crescimento, de restabelecimento. Em nome de Jesus, que em meio a esse pânico, a esse pavor, a esse tempo de pandemia, que é um unção de avivamento, nos preserve, nos conserve, nos livre de todo mal. Em nome de Jesus, nós proclamamos o Teu agir, Pai. Proclamamos a intervenção do Teu Espírito Santo. Que filhos convertam o seu coração aos pais. Que pais convertam o seu coração aos filhos. Que maridos aprendam a amar mais as suas esposas, a cuidar mais das suas esposas, e que as esposas aprendam a compreender qual o seu papel dentro de casa, de ser submissa, que ser mulheres honrosas, que vão andar ladeado com os seus maridos. Em nome de Jesus, que famílias sejam reestruturadas, que famílias inteiras sejam restabelecidas, que o reino do Senhor entre nos lares. Em nome de Jesus, nós damos uma ordem a toda obra do inferno, perca as forças, que caia toda a força maligna de Satanás, que vem para destruir as famílias, para trazer degradação nos lares. Proclamamos o restabelecimento, meu Deus, e assim como o Senhor prometeu na presença de Pedro, que edificaria a sua igreja, e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Eu profetizo sabedoria sobre a vida do teu povo, prudência, entendimento, ousadia, coragem, mas sobretudo, Senhor, sobretudo o temor do Senhor. Aumenta dentro de nós o temor, aumenta dentro de nós o temor, o amor, a graça e a gratidão. Meu Deus, em nome de Jesus, meu amado, que Deus te abençoe poderosamente, que a graça do Espírito Santo recaia sobre você, que a presença do Senhor venha sobre a sua vida. Eu profetizo sobre você um tempo novo, um tempo de avivamento. Um grande abraço do seu amigo Bispo Biratã Braga Azevedo, de todo Mante Formoso do Araguaia. Igreja de Cristo, uma família que ama você. Shalom, shalom. Papai do céu, Papai do céu, obrigado obrigado por esse dia. Abençoa Papai e mamãe, o papai e a mamãe, o Davi e a Heloísa, o Davi e a Heloísa, a Nana